E aí você vê uma notícia de mudança climática e também mudança da estação do ano, juntamente com uma geada e também até possível neve na região sul do Brasil, e aí você fica falando como isso pode cair no seu vestibular, ou melhor, no meu vestibular porque eu tô no seu lugar, ou você tá no meu lugar. Em primeiro lugar, as massas de ar, elas são muito importantes dentro da geografia e dentro da climatologia. Não se esqueça que nós temos 5 ações de massas de ar aqui no Brasil, tá bom? Só que das 5, apenas 4 agem no ano inteiro. Uma delas aparece apenas no inverno, no nosso inverno aqui do hemisfério sul, e é essa massa de ar que vai causar o gelo, o frio e a possível neve na região sul e sudeste. Inclusive, na verdade, na região sul nem é muito novidade nevar, né? E você sabia que é errado nós falarmos que tem 4 estações do ano no Brasil inteiro e no mundo inteiro? Por quê? Pensa no clima amazônico ou no deserto. Nós vamos ter o inverno lá no deserto, por exemplo, na Amazônia. O inverno ele não vai ser menor que 20 graus. Por outro lado, quando nós estamos pensando em regiões muito frias, lá no polo, o verão de lá não vai ser acima de 10 graus. Então esse conceito de temperatura e estação do ano, ele é muito relativo e está restrito às médias latitudes, mais ou menos no clima temperado, onde nós teremos as 4 estações bem definidas. Mas aqui no Brasil, que além da latitude, as massas de ar, elas são importantíssimas e fundamentais para o seu vestibular. E é por isso que eu falarei as 5 massas de ar e cada uma das suas características, então já pega o caderninho para anotar, tá bom? A primeira massa de ar que eu tenho para falar para você é a massa equatorial continental. Massa equatorial, ou seja, ela vem do Equador, e continental porque ela vem do continente. É isso aí, não precisa ter medo, tá bom? Na geografia você pode trabalhar muito bem com as palavras. Raros os termos que eles vão te dar uma pegadinha e eles vão te confundir, tá bom? Então a massa equatorial continental, ela vem do Equador e do continente, ou seja, de onde que vem essa massa de ar? Da Amazônia. Então pensa o seguinte, essa massa de ar, ela vai ser quente ou ela vai ser fria? Ela é quente porque ela vem da linha do Equador. Cuidado com a pegadinha, porque muitas pessoas vão deduzir que essa massa de ar ela vai ser seca. Só que não. Como ela vem de cima lá da Amazônia, ela será extremamente úmida, tá bom? Ou seja, então a massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Já nós temos uma outra massa que também vem do Equador, mas vem do Oceano Atlântico. Então vamos adivinhar qual que é o nome dela? Bom, se é uma massa que vem do Equador, então consequentemente ela será massa equatorial. Mas se ela vem de cima do Oceano Atlântico, você poderia ter 2 sugestões. A primeira ou é oceânica, ou então atlântica. Como nós sabemos qual que é o nome da massa, ou melhor, de qual oceano que vem, nós vamos falar que é a massa equatorial atlântica. Essa massa, por ela vir do Oceano Atlântico, aí sim é mais óbvio que ela é úmida. Só que, como ela vem da linha do Equador, ela também será úmida. Então, qual que é a diferença da massa equatorial continental para a massa equatorial atlântica? Nenhuma. Ambas são quentes e ambas são úmidas. Por isso que chove o ano inteiro no Amazonas e também é por isso que é calorzão pra caramba. Além da umidade relativa do ar, como o ar é muito úmido, a sensação térmica também será de muito calor. Você não consegue andar muito lá na Amazônia sem transpirar, tá bom? Sim. E aí, o que acontece? Bom, nós temos essas 2 massas de ar. A única diferença é a posição geográfica de onde elas vêm. Quando nós vamos ter a massa tropical atlântica, ela terá as mesmas características. Embora ela seja um pouco menos quente do que a massa equatorial, a massa tropical, ela continua sendo quente comparativamente às outras massas de ar e também a região, porque afinal, o trópico não é tão longe assim do Equador. Então, quando nós estamos falando da massa tropical atlântica, ela será tropical, ou seja, vem do trópico, e atlântica, ela será úmida, ela será molhadinha. Mas nós teremos uma outra massa. Essa massa, então veja bem, a massa tropical atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Do interior do Brasil, nós vamos ter a massa tropical continental. E até agora, você viu que a massa equatorial continental, massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, ambas são quente e úmida. Acabou, tá bom? Por isso, vestibulando, eu até coloquei aqui esses exemplozinhos, não sei se dá pra ver direitinho, mas vamos lá então. Embora essas 3 massas de ar elas serem muito parecidas, calma, essa que eu acabei de falar, massa tropical continental, ela já vai dar uma quebra no nosso vestibular. Como assim, Arnaldo, ela será uma quebra? Olha só, a massa tropical, ela vai ser quente, só que como ela é continental e ela vem de cima do Pantanal, de cima do Cerrado, e o Cerrado não é tão úmido assim,
ela será seca. Essa massa de ar será responsável pela grande estiagem em boa parte do Brasil, principalmente na região centro-oeste, sudeste e sul, tá bom? O sul, na verdade, é principalmente a massa polar atlântica, que é a próxima. Mas essa massa tropical continental, ela será tropical quente e continental seca. Essa é a única massa de ar que ela é seca que age no Brasil. Aí você vai falar, opa, peraí, então a próxima massa de ar, que provavelmente ela é fria, ela é úmida? Em primeiro lugar, você precisa pensar que a massa polar atlântica, ela engana bastante, porque embora ela seja fria, muitas pessoas vão falar, bom, se é frio é seco, né? Não. Ela vem de cima do Oceano Atlântico, por isso ela será molhadinha, ela será úmida. E qual seria o nome dela? Então, peraí, se ela vem da região sul, principalmente do polo, ela vai se chamar massa polar atlântica. Atlântica porque ela vem do oceano. Ela vem da região polar, mas do oceano, tá bom? Por isso que nós chamamos massa polar atlântica. Essa massa ela é responsável por carregar essas frentes frias, principalmente no inverno. Ela ganha muita intensidade, muita força no inverno aqui do Brasil. Não se esqueça que é essa massa de ar que ela vai fazer a queda da temperatura, mas, curiosamente, no clima subtropical úmido lá na região sul do Brasil, quando ela entra no continente, ela vai descarregar muita água. Por isso que no sul do Brasil, no clima subtropical úmido, nós teremos muita chuva o ano inteiro. Quando nós estamos falando da massa polar atlântica, ela vai começar a invadir, justamente nessa semana que eu estou gravando, a massa polar atlântica ela vai invadir aqui por São Paulo, tá bom? Por exemplo, onde eu estou, mas também Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Essa massa polar, ela vai esfriar as temperaturas e vai fazer essa queda nos termômetros, né? Eu ia falar na temperatura, mas seria redundante, porque eu acabei de falar. Então, ou a cacofonia, né? Olha só, geografia também é cultura, né? De linguística. Oh, maravilha. Só que a massa tropical continental, ela também ganha muita força, tá bom? Quando ela ganha essa força, ela vai ocupar uma boa parte do interior do Brasil e é por isso que você vai ter um período de estiagem no centro-oeste brasileiro e no sudeste brasileiro, tá bom? Período de estiagem, não se esqueça que é um período seco. Só que, por outro lado, essa massa equatorial continental que era lá de cima do Amazonas, ela virá para o Nordeste carregando chuva para o Nordeste. Não é que choverá abundantemente, tá bom? Só que vai chover bastante comparado aos outros anos, ou melhor, aos outros meses. E é por isso que nós falamos que no Nordeste nós vamos ter um clima quente e seco no verão, e no inverno vai ser um menos quente ou um ameno e chuvoso no inverno, tá? Só que nós temos algumas críticas, porque nos últimos invernos nós temos visto que a neve ela tem chegado, não sei, ela chegou até o sul do estado de São Paulo. Só que essa neve, ela não é muito legal, porque todo mundo fica falando, ei, que legal, tá nevando e tudo mais. Não, isso não é bom, porque isso não é natural. Isso tem a ver com as consequências do desmatamento, tá bom? Quando você tem o desmatamento da floresta amazônica, por exemplo, essa massa de ar, ela ganha força empurrando toda a onda de calor pro hemisfério norte, porque é verão lá. Aqui, como é inverno, essa massa polar fria, ela vai ganhar mais intensidade, assim como o contrário. Quando o verão ele está aqui no hemisfério sul, o calor e essas massas de ar quente, elas ganharão mais intensidade, fazendo com que nós tenhamos extremismos, ou seja, nós teremos eventos mais extremos dentro do clima. Além disso, nós vamos ter alteração dos microclimas, com as bolhas ou ilhas de calor, que elas acontecem principalmente nas grandes cidades. Com a falta de chuva e o clima muito seco e muito frio, vai fazer com que muitas pessoas com doenças respiratórias elas tenham ainda mais problemas. Vou poder citar a inversão térmica. E não se esqueça que o El Niño e Laninha também influenciam na regulação climática, tá bom? Mas não é assunto para a nossa aula de hoje. Não se esqueça que dentro da nossa revisão, eu falei que não tem como existir em todo o Brasil e todo o mundo 4 estações bem definidas, vai depender muito de cada clima. Somente no clima temperado que nós temos 4 estações bem definidas. No clima tropical, por exemplo, que é a maior parte do clima brasileiro, nós temos 2 estações. E, por exemplo, na Amazônia nós vamos ter que é verão, chove e é calor o ano inteiro. Além disso, nós vimos as 5 massas de ar que nós temos aqui no Brasil. Massa tropical atlântica, que ela é úmida e quente. Massa equatorial continental, que ela é úmida e quente. Massa equatorial atlântica, que ela é úmida e quente também. Essas 3, beleza. Agora, qual é a única massa de ar que ela é seca mesmo? Sim, massa tropical continental, porque ela vem do continente, só que esse continente não tem muita vegetação. E a única massa de ar que ela é fria é a massa polar atlântica.
por isso que ela vem do polo, só que ela é úmida, detalhe importante, tá bom? E não se esqueça que a massa polar atlântica ela só vai agir no inverno, e não se esqueça que a massa tropical continental ela vai provocar um período de estiagem no interior do Brasil, principalmente no interior e também no sudeste brasileiro, principalmente no inverno. Tranquilinho? Espero que tenha gostado. Aproveita, curte aqui o vídeo e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Se inscreve no canal. Grande abraço, até mais. Em bola! Bola!